Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz, pronto para a gente dar continuidade nesse estudo maravilhoso, Epístola de Paulo aos Romanos. Até aqui, meu irmão, o Senhor tem falado muitas coisas aos nossos corações. Vamos caminhar mais um pouco. Conhecer Jesus é conhecer Ele e prosseguir em conhecê-lo. Porque a vida eterna é esta, conhecer Jesus. A pessoa que chega e diz assim, eu já conheço Jesus, já conheço toda a verdade. Essa não é a verdade. A verdade é eterna, é Cristo, e todos os dias nós estamos buscando. A última palavra, meu irmão, que foi ministrada, falamos de Adão, que significa humanidade. Ele veio, pecou, entrou a morte, entrou no mundo também as doenças, toda a consequência do pecado. Mas as Escrituras vai dizer também que veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que já nasceu, o nascimento de Jesus já foi diferenciado, foi pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já foi dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, vamos ler hoje Romanos capítulo 6. Pega a Bíblia, abre aí Romanos capítulo 6 e vamos começar do versículo 1. O apóstolo Paulo continua. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que, gente? Porque o apóstolo Paulo vai falar isso? Porque tem gente com coração mau. Às vezes a gente diz assim, não vivemos pela lei, vivemos pela graça em Cristo Jesus. Aí a pessoa chega e diz assim, quer dizer que pode tudo? Vamos continuar no pecado, né? As pessoas fazem essas perguntas, não é uma pergunta sincera, de amor, de todo o coração, mas é tipo, tentando tirar ali a credibilidade das pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele vivia pregando, ensinando, mas os judeus, principalmente com inveja dele, ficavam falando assim, quer dizer que agora nós estamos na graça, Paulo? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, Paulo, para que seja a graça de Deus abundante? Então por isso que ele vai ficar fazendo essas perguntas aqui, para poder responder a muitos que viviam com um coração dessa forma, maldoso. Aí ele responde, de modo nenhum, gente. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Morremos para o pecado, meu amado. Hoje o peso da lei não está sobre nós. Porque se tivesse, todos estão condenados. Mas o fim da lei é Cristo. Existia uma lei espiritual, santa, pura, e ela ali, meu amigo, ela acusava, ela era pesada. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu, o único, cumpriu toda a lei e ele nos justifica. Somos salvos não porque obedecemos à lei e cumprimos os seus mandamentos. Não. Somos salvos por meio de Jesus Cristo, na fé em Cristo Jesus,
porque ele nos justifica. E já explicamos também o processo aqui de justificação. É necessário a pessoa que é justificada por Jesus nascer de novo, ser uma nova criatura, ter mudança de espírito, de mente. Aí ele continua, apóstolo Paulo, no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então quero que vocês nesse momento entendam o verdadeiro sentido do batismo. Quero ser bem objetivo, gente. Quando a pessoa mergulha nas águas, pode ser num rio, numa piscina, e se levanta ali, se a pessoa, a partir daquele momento, não ser uma nova criatura, ele só tomou banho de rio ou de piscina. Não adianta de coisa de nada esse símbolo. Esse símbolo do batismo, ou mesmo a Santa Ceia, tem que ser feito em espírito e em verdade. A pessoa verdadeiramente precisa viver. Não adianta mergulhar numa água, dizendo que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver ainda na mentira, viver ainda traindo a sua esposa, viver no engano, viver afastado de Deus, porque pecado significa uma pessoa que vive errando o alvo. O alvo não é Cristo, o alvo é outra coisa. Gente, isso tudo é ilusão. O apóstolo Paulo vai dizer aqui o que é esse verdadeiro batismo. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele. Então é necessário a gente sepultar esse nosso egoísmo. É necessário a gente sepultar esse nosso eu. Missionário, a pessoa diz que vive falando que vai realizar os seus sonhos, é cheio de sonhos. Aí tá difícil, viu? Porque Cristo Jesus, ele nos chamou para a gente viver os sonhos dele para a nossa vida. Pessoa que está com o coração, não, eu preciso disso, ele está cheio do eu dele. Jesus nos chamou assim e disse, quem quiser ficar comigo, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me, porque não é fácil. Então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo representa isso. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, gente, andemos nós em novidade de vida. Ah, Jesus. Paulo dizendo, andemos nós quem? A igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são a nova criatura. Ele diz, andemos nós agora, depois, se querem fazer o ritual do batismo, faça. Mas o mais importante é aqui, ó, andemos nós em novidade de vida. Missionário, que novidade de vida é essa? É um dia comprar uma casa, outro dia comprar um carrão, outro dia comprar um notebook avançado. Não, não é isso, gente. Andar em novidade de vida é cada vez mais ser o mais forte em Jesus Cristo. É cada vez mais sendo uma nova criatura. É cada vez mais tendo a expansão do nosso entendimento. Todo ser humano tem um entendimento. Ontem eu fui fazer uma caminhada e quando eu ia passando, eu não posso chamar nem aquilo ali de música. Mas o homem ali que estava cantando, não posso nem dizer também que ele estava cantando. Mas uma letra assim, sem sentido, assim, uma letra
que deixou eu envergonhado. Eu fico com vergonha de uma letra daquela. Eu digo, meu Deus, como é que um ser humano vai ficar ouvindo esse tipo de música? Não pode ser chamado de música, gente, porque é muito nojento. Eu digo, não aprende nada. Os vizinhos que estão ouvindo são prejudicados. Uma altura, ele não coloca nenhum fone de ouvido para ele quer que todo mundo ouça ainda. Eu acho que ele acha tão bonito aquilo ali que ele quer que todo mundo ouça. Os filhos dele, a esposa dele ouvindo aquilo ali. Eu não vou nem falar, gente, a letra da música aqui, porque é muito nojento. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, o conhecimento, o entendimento, a consciência desse homem, Senhor, como é que tá? Gente, não é para avançar, pois está retrocedendo. Há um retrocesso. Então, andar em novidade de vida é a gente conhecer Cristo e prosseguir em conhecer. Às vezes você vai abrir a sua bendita boca, tem gente que não vai acompanhar, tem gente que não vai entender o teu entendimento. Você diz, por que, missionário? É porque está errado? Não, é porque você está se aprofundando em Deus. E para a humanidade, às vezes você tem que pregar uma mensagem que é por leite, uma mensagem, uma comida de leite. Não pode vir com a comida sólida, uma comida forte. Por que tu tem essa comida sólida? Por que você tem essa comida forte? Porque Jesus é bom, primeiramente, e tu buscou. E quem busca, acha. Viu, gente? E não é só morte que acha, não. Acha Cristo, acha poder, recebe força, sabedoria, expansão do teu entendimento, da tua consciência. Então, cada vez mais, você é uma nova criatura. Seus amigos vão ver você falando, eles vão dizer assim, eu não sabia que tu tinha esse entendimento. E você vai responder para ele, nem eu sabia, meu amigo. Cada dia que passa, eu estou me tornando como Jesus Cristo. Estou sendo imitador dele. Meu alvo é ser parecido com Cristo. Então, essa humanidade, gente, quer ver você é menino, quer ver você criança, quer ver você sem conhecimento nenhum. Mas Cristo, Senhor, Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento. Vivendo em novidade de vida, andemos nós em novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Mais amor, mais alegria, mais força. Que o Senhor Jesus nos dê isso. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, vocês já morreram com Cristo? Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, meus amados, considere assim, que já morremos em Cristo. E quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. O verdadeiro sentido do batismo é isso. Mergulhou nas águas, morreu com Cristo. Saiu das águas, ressuscitou. Mas tem que ser mesmo verdadeiramente. Um dia uma mulher disse, missionário, meu pai está indo à igreja, mas foi batizado, mas eu acho muito estranho uma coisa. E eu perguntei, como assim? É porque um dia os meninos estavam soltando pipa e a pipa caiu no quintal. E a criança foi pegar a pipa. E ele pegou uma pedra que era no quebra-cabeça do menino. E eu achei isso todo mundo totalmente errado. Eu disse, sem dúvida, minha filha. Seu pai cada vez mais tem que se batizou, está indo à igreja e tudo, mas tem que nascer de novo, tem que mudar a mente. Porque uma pipa, uma pessoa entrar dentro de um quintal, um quintal, uma casa não é maior do que uma vida humana. A pessoa não entende, não compreende. Então precisa abrir o entendimento. Nova criatura é ter uma nova expansão de entendimento.
Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Por isso o apóstolo Paulo dizia, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Aquele homem ali entendeu, viu? Para que o corpo do pecado seja destruído, gente. E não sirvamos o pecado como escravos. Então você, eu que nascemos em Cristo, precisamos morrer para o pecado. Morrer de errar o alvo. O missionário está dizendo que pecado, irmão, é... Você, olha, como é que você caía? Quase todo dia você caía. Quando eu era criança, quando eu não tinha domínio próprio, quando eu saía correndo, sendo guiado pelas emoções. Certo dia eu bati na porta da minha casa e chamei pela minha filha e a bicha veio correndo e terminou foi caindo. Fiquei com dó, mas entendi ali, né? A empolgação. Então, pecado, gente, é criancice. O servo de Deus, o homem de Deus, que já é maduro, não vive nesse engano. Não vive caindo. Aí não cai não? Cai, mas não é todos os dias. Tem gente aí, gente, errando todos os dias. Tem gente mentindo todos os dias anda com o coração triste, desanimado. Então Deus, ele quer que a gente seja uma nova criatura. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, gente, cremos também que com ele viveremos. Viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Maravilha. Versículo 11. Assim também vocês considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que versículo forte, viu? Romanos 6,11. Assim também vocês considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, gente, de maneira que obedeçais às suas paixões. Tem gente aí, tem corpo de gente que o pecado domina. Tem gente que tem o corpo tão dominado pelo pecado que ele pega uma arma e sai tirando a vida do próximo. Em nome de Pix, em nome de dinheiro, em nome de fama, em nome de posição. Não vale a pena, meu amado. Não vale a pena. Missionário, qual o principal? Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e morrer e perder a sua alma? Olhe para Jesus. Não reine, não deixe reinar Satanás na sua vida. Não deixe o pecado reinar sobre o seu corpo. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal não reine. De maneira que vocês obedecem às suas paixões. Não faz isso. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado. Tem gente que vive no mundo da prostituição. Tem gente que vive ganhando pix, dinheiro, fazendo pornografia, fazendo sexualidade. Meu Deus. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor quer habitar dentro de nós. O missionário, ele traz o quê? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, liberdade, alegria, paz, salvação, tudo de bom. Que adianta você estar com esse dinheiro, estar com esse Pix, estar com essa casa,
mas não sente paz, não consegue dormir, não vale a pena. É bom é Deus. Nem ofereça cada um os vossos membros ao corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Não faça isso, gente. Mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Somos instrumentos na mão do Eterno. Cristo é um músico e nós somos um instrumento. Deixe o Senhor Jesus tocar em sua vida. Pregue o Evangelho, abrace, ame, alimente os famintos, faça o bem. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Ah, Jesus! Isso não está dizendo, a palavra está dizendo aí que o pecado reinou quando veio a lei. Foi, meu irmão. Não é que a lei seja ruim, mas é porque o homem, a lei, vamos supor que seja a água e o homem é o óleo. Aí não se misturaram. Por isso que Cristo fez uma nova aliança agora. Não da letra, mas do Espírito. Nos deu poder, o Espírito de poder, para a gente vencer todo o mal, vencer o pecado, vencer todo o mal. Porque o pecado ele não terá mais domínio sobre vocês, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 15. E daí que a gente faz essas perguntas para Paulo? Só mesmo para irritá-lo, viu? E daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, Paulo, e sim da graça? Aí Paulo vinha e dizia, de modo nenhum, meu amigo. Não sabeis que daquele quem vos ofereceis como servos para a obediência. Ainda hoje, né? A gente diz que nós estamos na graça, aí a pessoa diz, está na graça, né? Faz o que quer. Não é assim. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele está perguntando aqui. Mas graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado. Contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. A doutrina, que doutrina é essa, missionário? Dos apóstolos. Não é de igrejas, não é de homens. Aqui é a doutrina verdadeira dos apóstolos. Muitas doutrinas de homens aprisiona, escraviza. Mas a doutrina de Cristo, dos apóstolos, liberta. A quem foste entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, Paulo dizendo, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, gente, para a maldade, assim oferece agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. É momento, meu irmão, da gente reinar em Cristo. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estáveis incentos em relação à justiça. Não é pessoa pecando, mentindo, enganando. Não estava ali. Naquele tempo que ressuscitados colheste, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, é necessária essa libertação. Só quem nos liberta é Jesus Cristo. Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto
para a santificação e por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mensagem, que versículo maravilhoso. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, quem vive pecando, quem vive mentindo, quem vive bebendo o pecado como se fosse água. E é diferente, missionário. Eu particularmente, eu peco. Porém, eu não vivo bebendo o pecado como se fosse água. É diferente desses que todos os dias mente, engana. Ele está procurando só uma oportunidade. Ele procura só uma oportunidade para roubar, para enganar. A consciência dele está depravada. Ele rouba, ele mente. Ele está esperando só uma oportunidade, uma mulher dizer, vem sair comigo, e ele trai a esposa dele. Isso está errado, gente. O servo de Deus, a mulher de Deus, vive no temor de Deus, cada vez mais crescendo no entendimento, crescendo. E o pecado já não tem domínio contra essa pessoa. A pessoa não é influenciada pelo pecado, pelo mal, mas ele é um influenciador do bem, firme em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é morte. O que a gente vê aí, constantemente, pessoas que vivem fazendo mal, praticando mal, no outro dia é encontrado morto. Mas aqui diz, gente, olha a esperança aqui, ó. Mas o dom gratuito de Deus, é grátis, que é Jesus Cristo, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Missionário, eu quero ter vida eterna em Cristo Jesus. Abraça Ele. Ama Ele. Diga, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu estou aqui sujo, fedendo, cheio de lama. Me limpa, me restaura. Tira tudo aquilo que não presta. Faz de mim uma nova criatura. Eu já não quero mais viver o Senhor. Eu quero que o Senhor viva dentro de mim. Quero falar como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, Cristo vive dentro de mim. Faz de mim uma nova criatura. Amém, meus amados? Peça para Jesus, meu amado. Lute, porque até agora, tudo de bom nessa terra, e não tem coisa, tudo tem que ter o esforço. Às vezes eu entro ali dentro de uma academia para fortalecer os músculos, procurando saúde, aí começa ali, meu amigo, uma prática que quando eu saio de lá eu digo, meu Deus, mas é pesado. Quando eu estou correndo ali suando e minhas pernas querem parar, eu digo, meu Deus, mas é difícil. E muitos estão aí. Não se mexe, não fica parado. Eu te dou uma palavra em nome de Jesus Cristo. Se movimenta. Grupos, às vezes em WhatsApp, nós estamos falando e as pessoas ali em silêncio, não comentam, não falam nada. É necessário reagir. Você não está morto. Você está vivo em Cristo Jesus. Cante, fale, pule, fale de Cristo. Se movimente. O pecado não tem domínio contra a sua alma, contra a sua vida. É em nome de Jesus Cristo. Abraço do missionário. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.